Bom dia, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Continuamos nessa quarentena até sabermos quais serão os próximos passos que o governo, que o nosso país dará. Então nós estamos aproveitando para poder, através da internet, através dessas videoconferências, das aulas, poder interagir com os irmãos. Se vocês quiserem deixar comentários nesse vídeo, depois eu vou ler os comentários e eu vou responder os comentários também. Se você tiver alguma dúvida sobre o texto, alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, pode deixar nos comentários no YouTube ou mandar uma mensagem particular para aqueles que têm o meu número. Se você não tem meu número, é porque você não deve ter nunca ele. E brincadeira, você pode pedir. E eu vou respondendo aos poucos. Hoje nós vamos falar sobre um texto bem conhecido, só que eu vou estudar ele de uma forma com que você possa destrinchar ele um pouco mais. Então, pausa esse vídeo, pega uma caneta, pega um lápis, para você também fazer algumas anotações. Você não pausou o vídeo e você continua sentado. Tudo bem, eu entendo. Vamos lá então. Mateus 4, de 1 a 11. Diz assim o texto que nós vamos estudar. Lembre-se, é uma aula de escola dominical, então não é um sermão, mas uma aula como se nós estivéssemos na igreja, como se eu estivesse vendo cada um de vocês lá. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Bom, o texto que nós vamos trabalhar hoje é esse, Mateus 4, de 1 a 11, e o título que eu queria dar para essa aula é o Cristianismo Delivery. Por que um cristianismo delivery? Ainda mais agora que nós estamos confinados em casa, tenho certeza que você já pediu muitas coisas através de aplicativos e você consegue escolher aquilo que você quer da melhor forma possível e chega na sua casa da forma que você quer. O que está acontecendo na nossa sociedade é que muitos estão dizendo que essa pandemia veio para ensinar os cristãos sobre o valor da igreja, sobre o valor da comunhão, e isso é excelente. E que depois da pandemia muitas pessoas vão se converter, porque elas vão entender que a vida dela sem Cristo não tem um significado, e o quão vazio é uma vida sem Cristo e outras coisas. Só que o que acontece? Muitas vezes o argumento utilizado para dizer que essas pessoas vão para a igreja, para dizer que eu e você continuaremos na igreja, são argumentos que estão completamente fora do contexto bíblico. São argumentos que você até encontra na Bíblia, alguns versículos, mas é um versículo interpretado fora do seu contexto e tudo aquilo sai de forma muito errada. Esse texto que nós vamos ver apresenta Jesus como 3 Messias, ou seja, cada pergunta de Satanás quer categorizar Jesus de uma forma, e nós vamos ver qual é a forma correta do Evangelho, o que realmente é o Evangelho de Deus, de uma forma bem rápida, para que você possa compreender e não dormir na aula. Então, primeiro nós temos que entender o contexto. Seguinte, Gênesis 3, 15 diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está acontecendo em Gênesis 3, que é após Adão e Eva eles caírem, principalmente Adão, comer do fruto proibido, que não era para ele ter comido, Deus dá um castigo para Adão, dá um castigo para Eva, e para Satanás ele também dá um castigo. Ele diz que vai colocar inimizade, então os filhos de Deus não terão amizade com o Satanás, é impossível Satanás ter amizade com aqueles que são, vamos colocar uma palavra assim, que aqueles que são da luz, é impossível isso acontecer.
porque o próprio Deus colocou uma inimizade. E além disso, Deus fala que que nascerá um homem, e esse homem pisará a cabeça de Satanás. Talvez você não saiba, mas Satanás ele não é onipresente, ele não é onipotente. O que eu quero dizer com isso? Satanás ele não está em todos os lugares. Muitos dizem, cuidado com o que você fala, porque senão o Satanás pode ouvir. A única forma que ele escuta algo é se ele estiver perto de nós, se ele estiver ao seu lado, se ele estiver sentado no sofá aí junto com você agora. Se ele não estiver perto, ele não consegue ouvir tudo aquilo que acontece, porque ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. E ele também não é onisciente. Muitos dizem assim, eu estava pensando nisso e Deus me livre, porque é um pensamento que se Satanás souber que eu estou pensando isso, ele não tem como ler a sua mente. São características, são atributos somente de Deus. O que isso significa? Que ele não sabe quando o Messias virá. Ele não tem a mínima ideia de quando o Messias virá. Por isso que ele persegue cada vez mais o povo de Israel, porque ele sabe que o Messias virá de Israel. Então nós vemos que por diversas vezes ele tenta matar aqueles que poderiam ser o Salvador. Ele fez isso com Moisés. Você deve ter já visto essa história diversas vezes, que o faraó tentou matar os filhos, os homens daquela época, porque eles estavam com medo de Israel se fortalecer cada vez mais. Ainda não era um nome Israel, ainda essa história é posterior, mas o povo de Deus que estava no Egito, o faraó queria matar, destruir, e um menino, ele é salvo. Você conhece a história muito bem. E talvez na mente de Satanás, eu não sei, aí eu estou apenas conjecturando, talvez ele pensasse que Moisés fosse esse escolhido. Mas Moisés não era. Moisés fez o papel de Deus, mas não era ainda aquele escolhido, não era Jesus Cristo. Na época de Jesus, lá em Mateus 2,16, nós vemos que novamente Satanás influencia o imperador romano para que mate os homens. Podemos aqui conjecturar que talvez ele estivesse achando que Jesus estaria próximo de nascer, o Messias estaria próximo de nascer. Então é fácil, mate as crianças e esse Messias não nascerá e Satanás não terá sua cabeça esmagada. O que acontece é que Deus, com a sua misericórdia, com sua sabedoria e com o seu discernimento histórico e comandando toda a história, sua soberania, ele faz com que Jesus não aconteça nada com Jesus, por isso que Jesus foge. Então, a gente não sabemos se Satanás já tinha nesse momento identificado que Jesus era o responsável, aquele que pisaria na cabeça dele. Só que nós vemos que não tem nenhuma interação. Satanás nenhuma vez vai até Jesus, nem na sua infância, nem quando ele é adulto, Satanás não vai atrás dele para confrontá-lo de forma nenhuma. O que acontece é que quando Jesus está começando o seu ministério, ele vai até João Batista e ele pede para que João Batista o batize. E naquele momento que João Batista trava-língua, né? Naquele momento que João Batista batizou Jesus Cristo, desce uma pomba, formato de uma pomba, que é o Espírito Santo, e uma voz que vem do céu e fala: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Se Satanás não sabia quem Jesus Cristo era, eu imagino a cara dele. Nesse momento, eu queria estar lá para ver. Porque aquele que ele tentou matar já tem 30 anos de idade e está muito próximo de destruir todo o reinado de Satanás. Ou seja, essa história que nós temos aqui, em Mateus 4, é uma tentativa de Satanás de fazer com que Jesus desista dessa ideia de pisar a cabeça dele, de tomar o reino, desista disso para que ele possa continuar sobrevivendo, para que ele possa continuar reinando nos reinos pagãos. Sobre Israel, Deus estava sempre ali abrindo os olhos dos povos, mas os povos ao redor tinham os olhos fechados por culpa de Satanás. Então ele só poderia fazer uma coisa: Jesus Cristo já tem 30 anos, está próximo à minha derrota, eu tenho que persuadir ele para que ele peque, para que ele erre, para que aconteça alguma coisa, para que assim eu não seja destruído. Por isso que Jesus vai até o deserto, passa 40 dias sem comer, já é um milagre. Você passa 3 horas sem comer, já parece que tá louco, que nunca viu comida na sua vida. Imagine você fazer um jejum de 40 dias, e era um jejum sério, não era um jejum como muitos fazem, que é jejum de tirar apenas um alimento. Isso nunca foi jejum, é um jejum completo, sem comida alguma. Jesus passa durante 40 dias, e ao final desses 40 dias, quem aparece? Satanás. Jesus estava ali com seu corpo debilitado, pois não havia o seu alimento,
mas o seu espírito e a sua mente estavam perfeitos. Estavam perfeitos porque nós vemos isso nas respostas que Jesus dá. O mais interessante é que Satanás utiliza a Bíblia para confrontar Jesus Cristo. Ele não usa qualquer outro tipo de artimanha, de argumento lógico. Ele usa a própria Escritura, só que ele desvirtua as Escrituras. Ele tira do contexto e ele fala de uma forma totalmente incorreta para que Jesus Cristo pudesse cair. Pena que ele não entendeu quem Jesus Cristo é realmente, não tinha a mínima possibilidade da queda. Mas vamos ver então no versículo de 3 a 4, a primeira coisa que Satanás tenta colocar em Jesus é o primeiro Messias. São 3 Messias. O primeiro Messias é o Messias que dá pão, o segundo é o Messias que faz milagres e o terceiro é o Messias que dá poder. Ele coloca esses 3 no nosso evangelismo, no nosso cristianismo delivery. Aquele que dá pão, aquele que faz os milagres e, por último, aquele que dá poder. Primeiro, de 3 a 4, vamos ver então o que acontece no texto bíblico. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, a primeira tentativa de Satanás é categorizar Jesus Cristo como o Messias que dá pão para as pessoas. Veja só, Jesus Cristo não veio para dar pão para ninguém. Essa não era a função dele. Ele fez isso como uma resposta para ajudar as pessoas. Veja só, o exemplo categórico, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. O que acontece é que Jesus Cristo pregou por um longo período de tempo e depois o povo não tinha o que comer. E ele não iria dispensar o povo para que o povo pudesse voltar para suas casas, porque ia demorar muito tempo. Antigamente a condução era feita, se você não tinha condições financeiras, a pé. Você não tinha ali um cavalo, um camelo, qualquer meio de transporte. Então Jesus Cristo ele faz esse milagre para sustentar o povo após o seu sermão. O que acontece é que esse povo fica mal acostumado, alguns deles. E eles continuam procurando Jesus porque Jesus está dando pão, porque Jesus está dando peixe. E quando eles pedem de novo para Jesus, olha Jesus, aquele pão de ontem já acabou, os pedaços a gente já comeu, aquele peixe lá já não está tão fresco assim. Então o Senhor pode nos dar mais comida? Jesus não faz o milagre pela segunda vez. Ele faz depois de algum tempo, nós temos 2 vezes multiplicação, mas é para a mesma coisa. Pregação, as pessoas estão com fome, então alimentam ela depois da pregação. Mas ele fala para essas pessoas, vocês estão me seguindo não porque vocês querem porque as pessoas reconheceram que ele era Jesus Cristo. As pessoas estavam seguindo ele porque queriam pão, simplesmente por isso. Então Satanás está falando para ele, olha, transforma em pão, faz aquilo que todo mundo quer que você faça. Nós lembramos de Moisés, o exemplo que eu dei antes. Moisés, o maná caía do céu. Imagine você que todos os dias de manhã, você que está aí na sua quarentena, você abre a sua porta e você encontra seu café da manhã pronto na sua porta, assim, perfeito. O seu pão, o seu queijo, o seu café fresquinho, quente. Você traz ele para dentro, toma o seu café, depois você volta no seu almoço, tá lá. Seu almoço perfeito, filé de frango à parmegiana, tudo bonitinho, você coloca para dentro e você come. O povo daquela época recebia todos os dias o maná, não tinha que se preocupar com comida. E mesmo assim eles reclamaram e reclamaram e reclamaram. Então Jesus não veio para encher a barriga de ninguém. Ele veio por outro motivo. Então ele responde a Satanás. E ele responde, as 3 respostas de Jesus estão baseadas em Deuteronômio. Então a primeira resposta dele diz assim, em Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Se as pessoas que estão com dificuldades agora, que é algo sério, se as pessoas que estão passando por um momento difícil, quando acabar essa quarentena e elas forem para a igreja, nós falarmos para ela que venha para cá porque Jesus vai te dar o seu alimento, Jesus vai manter o seu emprego, Jesus vai te dar muito dinheiro e venha para a igreja que você vai ter tudo isso. Nós estamos mentindo para essas pessoas e se nós pensamos assim, nós também estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração. A função de Jesus não é dar pão. Ele faz isso de uma maneira, ele sustenta o seu próprio povo. Mas ele veio no mundo, não foi para sair distribuindo, para abrir uma panificadora e uma peixaria e sair dando peixe para todo mundo para que pudesse comer. Então a função da igreja, nós ajudamos sim, quando nós temos condições, nós ajudamos, nós damos cestas básicas, só que a gente não pode barganhar com isso.
Imagine você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu vou te dar uma cesta básica, mas você tem que ir na minha igreja. Você está dizendo para ela assim, olha, eu estou comprando a sua fé, eu estou comprando você. Você só vai pegar essa cesta básica se você for na minha igreja e assistir um culto inteirinho, e a pessoa vai assistir o culto inteirinho, porque você deu a cesta básica para ela, e talvez ela até fique por algum tempo, mas a intenção do coração dela é ganhar, é lucro. Nós vemos que diversas igrejas neopentecostais no Brasil é assim, venha para cá, você que é feio, você que é pobre, banguela, desdentado, você que não tem solução na sua vida, venha para cá que você vai se tornar muito bonito, você vai arrumar uma esposa maravilhosa, você vai ser empreendedor, você vai ser rico. E quando as pessoas vão para lá, elas querem o Jesus que dá pão, não querem o Jesus verdadeiro. É tanto que quando elas não conseguem, elas vão embora e elas muitas vezes blasfemam da própria palavra de Deus, quando na verdade elas estão sendo enganadas por um falso pastor, por um falso profeta, e o coração delas não está ali por Jesus Cristo, mas está ali pelo bem material. Esse é um tipo de Messias que não serve. Não é Messias, na verdade. O Messias que dá pão não vai trazer para nós nada de bom. Nada duradouro. O segundo Messias que Satanás quer categorizar em Jesus Cristo é o Messias que faz milagres. Versículos 5 e 7 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O que está acontecendo aqui? Satanás está falando para Jesus Cristo. Ele leva ele até o centro da cidade, vamos colocar assim, e fala para ele, olha, se joga daqui. Porque quando você estiver quase caindo, os seus anjos vão pegar nos seus braços e todo mundo vai ver que isso aconteceu. Imagine você, que eu, Gessner, vou até a Paulista. Não vai acontecer, tá? Mas imagine, eu vou até a Paulista, eu me jogo. Paulista quando tem gente, agora não adianta ir lá. Quando a Paulista é cheia, eu me jogo de um prédio. E quando eu tô quase caindo, aparecem 2 anjos, me seguram e colocam no chão. As pessoas que estão ali vão ficar impressionadas com aquilo e elas vão falar, verdadeiramente, o Senhor é Deus. Ou seja, faça milagres que as pessoas vão saber que você é o Deus do milagre, o Messias do milagre. Satanás quer que Jesus Cristo, que ele seja um Messias caracterizado apenas por fazer milagres. E essa também não é a função do Messias, de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez milagres, mas todas as vezes que ele fez um milagre, foi para que aquela pessoa que recebeu o milagre pudesse receber também a salvação. Porque os milagres, eles, em toda a Bíblia, são eventos extraordinários dados a homens do Senhor, para que eles pudessem comprovar que aquilo que eles estavam falando é verdade. Então existiam diversas religiões. Como que você vai saber que é verdade? Como que você sabe que essa é a religião correta? Nós vemos ali a época de Moisés, Josué, a época de Elias e Eliseu. A forma de você saber é através de um milagre, algo que somente Deus poderia fazer. E um milagre é algo extraordinário. Hoje em dia nós vemos em algumas igrejas, a pessoa vai e fala, eu recebi um milagre. E qual foi esse milagre? A minha dor de cabeça sumiu. Então, o Dorflex, ele vem direto dos céus. É o maná que caiu do céu no colo de todo mundo, porque quando você toma um Dorflex, a sua dor de cabeça, ela some. Isso não é milagre. Milagre é um cego de nascença poder enxergar, é alguém que não tem um músculo nas suas pernas poder imediatamente andar. Isso é um milagre verdadeiro. E Satanás está falando para Jesus o seguinte, faz um milagre e as pessoas vão falar que você é o grande Messias. Jesus Cristo nunca fez isso. Existe um contexto mais à frente em que os fariseus chegam para Jesus e falam, se tu és o Messias, faça milagres para a gente ver. E nesse momento, eu e você, o nosso coração pecaminoso, nós faríamos. Se um fariseu chega para mim e fala, você é filho de Deus, Gessner? Sim, eu sou filho de Deus. Então faça um milagre para que eu acredite em você. Morra. Pronto. Todo mundo ao redor vai falar assim, nossa, esse verdadeiramente é filho de Deus. Depois eu ia ressuscitar ou não a pessoa. Depois de eu ter feito isso, as pessoas iriam me adorar. Mas a intenção de Jesus não era essa, não era uma adoração falsa, não era uma adoração porque ele fez algum milagre. Muitas vezes ele não fez milagres, ele simplesmente ignorou os fariseus. Eu não vou fazer nada. Jesus não fazia show, Jesus não fazia os milagres para que ele pudesse se achar. Muitas vezes ele falava para as pessoas que ele tinha acabado de curar, vai e não conta para ninguém. Não conta para ninguém o que eu fiz para você, porque ele não queria nenhum pedestal através do milagre. Nós vemos o caso quando ele cura 10 leprosos, só um volta. Ele cura todos eles, mas ele cura especificamente para aquele voltar.
E ele fala que aquele que voltou recebeu algo muito maior. Porque os outros que foram curados da sua lepra, tudo bem, passaram o restante da sua vida sem essa doença. Mas, depois da sua morte, não encontraram salvação, não tiveram alguém para redimir. E aquele que voltou, além de encontrar o seu milagre, ele também encontrou a salvação. Nós devemos então ir para a igreja sim, nós devemos pedir milagres para Deus sim, pedir a cura, pedir para que Deus abençoe os nossos irmãos, nós devemos fazer tudo isso, sim, é algo muito válido, mas nós não estamos ali por causa disso. Nós estamos ali porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Se Ele nos curar, glória a Deus. E se a doença que nós temos, ela for uma doença fatal e nos levar, glória a Deus também. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, não importa a situação. Por isso que hoje em dia, algumas pessoas já até me perguntaram assim, nossa, você não está com medo do coronavírus? A minha resposta é não. Tenho respeito, olha só, coronavírus, eu tenho respeito por você. Porque eu lavo minhas mãos, eu faço toda a higienização da forma correta quando eu saio, quando eu volto, mas tudo isso é um zelo. Agora, medo tem as pessoas que não sabem para onde elas vão. Se for necessário que depois desse vídeo aconteça algo comigo e eu venha a falecer, primeiro que esse vídeo vai virar viral, todo mundo vai amar, porque vai falar que eu profetizei isso. Segundo, aconteceu. Paulo já dizia, morrer para mim é lucro. Mas ele fica porque aqui também é bom, a vida é boa, tudo aquilo que Deus nos dá é bom. Nós sabemos disso, mas morrer um crente é lucro. Se Deus não quiser nos curar, glórias a Deus. Então agora nós vamos ver o terceiro engano de Satanás. Satanás, então, primeiro diz que o Messias deveria dar pão. Segundo, ele diz que o Messias deveria fazer milagres para que todos acreditassem nele. E o terceiro ponto é poder. O Messias deve demonstrar poder, deve receber todo o poder. E aí tudo isso acabará. Veja só no versículos 8 até 11, diz assim: novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que está acontecendo aqui? Nós sabemos que Deus é o Criador. Nós sabemos que Deus ele nunca perdeu o controle de nada. Mas o que acontece é que Satanás ele tem um poder específico depois da queda. O poder dele é de cegar as outras nações, para que as nações não enxerguem quem realmente Deus é. Deus escolhe um povo, o povo de Israel, e Deus abre os olhos e os ouvidos desse povo. Deus se revela para esse povo, diz quem ele realmente é. E esse povo, por isso que diz que é o povo escolhido, é o povo que, de todos os outros, povos mais fortes que Israel, povos que tinham um armamento bélico muito maior do que Israel, Deus escolhe Israel, um pequeno povo, e esse povo Deus demonstra para eles, mostra para eles a salvação. Então o que Satanás está dizendo para Jesus é o seguinte, olha só, as nações que eu tenho no meu poder, esse poder é claro, entre aspas, que eu estou cegando, vamos fazer o seguinte, Jesus, você não precisa morrer para conquistar o poder, é só você se prostrar, me adorar, e eu te dou todo esse poder. Eu paro de cegar as nações, eu dou todas as nações na sua mão, para você fazer o que você bem entender. E olha um detalhe interessante que Satanás talvez não sabia na época, mas que Cristo sabia. Além disso, Satanás está dizendo, você não precisa morrer. Por mais que na nossa cabeça nós sabemos que a morte de Jesus Cristo era não para dar os poder bélico para a gente, mas para nos levar a pagar a nossa dívida, o que está dizendo, o que Satanás está pensando ali é, olha só, eu te dou os reinos. Se você está aqui para reinar, você não precisa pisar na minha cabeça. Você não precisa me derrotar. Você precisa me adorar e a gente não briga mais. Acabou por aqui. Eu te dou todos os reinos e você, na verdade, vai ter poder. Só que esse é um grande erro. Nós vemos que até mesmo judeus, muitos judeus, quando olhavam para Cristo, não entendiam o seu ministério. Porque eles pensavam que o Messias seria um Messias que daria o poder político para eles. Que o Messias chegaria, derrotaria o Império Romano, derrotaria ali os gregos que já estavam perdendo força, derrotaria os assírios, se ainda restasse algum dos assírios, e os judeus, eles iam agora reinar sobre todo o povo. E quando eles veem Jesus, e Jesus Cristo não veio para dar o poder para eles, mas para morrer, muitos não compreendem. Como assim você está dizendo que com a sua morte você vai nos dar vida? Não tem sentido algum. E se você contar o evangelho para uma pessoa que não é cristã e o Espírito Santo ainda não abriu a sua mente e os seus ouvidos, vai falar, realmente não tem sentido algum. Só nós que somos cristãos verdadeiros, o Espírito Santo toca no nosso coração e nossa mente e fala, tem todo sentido, faz todo sentido.
A gente não está aqui para ganhar poder político, nós estamos aqui por um outro motivo, para glorificar o nome de Deus. Então todas aquelas pessoas que procuram o Messias para ter poder, essas pessoas estão procurando um Messias que não existe, um Messias errado, um fantoche, um espantalho. Jesus Cristo não é esse Messias, esse daí é uma ideia falsa de Salvador, falsa de Messias. Jesus Cristo não veio para isso. E muitos procuram a igreja por isso. Muitos não são nada dentro da sua casa, muitos não são nada dentro da sociedade, mas aí eles procuram na igreja, eles buscam cargos, eles querem cada vez mais ter cargos, porque ali eles vão ter algum poder, quando na verdade eles deveriam ter o maior cuidado possível. Lá em Tiago diz que todas as pessoas terão no juízo final um julgamento igualitário, mas aqueles que foram presbíteros, aqueles que forem mestre, aqueles que forem seminaristas, aqueles que forem pastor, receberá o juízo dobrado. Então por que você está querendo ir para a igreja? Para ganhar poder e na verdade no juízo final você vai ser julgado de uma forma maior. Não tem nexo. Se você não tem o chamado, já desista. Se você quer poder, desista. Se você quer fama, vai fazer outra coisa. Entra no Big Brother, coloca no seu Instagram alguma coisa lá e é isso. Deus não está aqui para nos dar poder. E muitos usam o nome de Deus na política. Quando um pastor diz, olha só, eu sou o pastor Toninho da Azevedo. Eu inventei esse nome, se tivesse esse rapaz aí, não sei. Eu sou o pastor Toninho Azevedo, vote em mim. Meu amigo, se eu votar em você, eu vou estar tirando você do pastorado. Porque quando você está lá sendo um deputado, um senador ou qualquer outra coisa, você não está exercendo o seu pastorado. Então você deixa de ser pastor para se tornar um deputado. E para que você quer deixar de ser pastor? Que seria a maior dom que Deus pode dar para ser um deputado e fazer outras coisas. Nós sabemos que existem cristãos que são chamados para a política, mas esses cristãos não estão usando a igreja para entrar na política. Eles estão usando a própria vida, eles estão usando tudo. Hoje em dia, se um líder de alguma seita, de algum lugar, ele concorrer, talvez ele ganhe, porque a igreja vai votar nele. Na época de eleição, então, muitas igrejas abrem as portas para que políticos vão lá e o político fala, não, eu sou cristão, eu só bati na minha mulher e eu vou às vezes no terreiro e às vezes assim eu consulto uma mesa branca, mas é quase nada. Eu sou cristão e votem em mim por eu ser cristão. Não vou votar em você por você ser cristão. Eu vou votar naquele que eu realmente compreender que fará o melhor para o meu país. Então, não devemos usar a igreja para conquistar poder. E não devemos usar os irmãos para exercer um poder. Nós vemos que o pastor verdadeiro é aquele que sofre. A vida de um pastor é a vida de sofrimento, é uma vida de renúncia. É uma vida que você tem que ajudar as pessoas e na hora que você precisa de ajuda, muitas vezes, dependendo da igreja, você não tem essa ajuda. Jesus Cristo não veio para dar poder para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes de louvor, para os líderes de criança, não foi para isso. Os líderes, os diáconos, os presbíteros, os pastores estão aqui para servir. Jesus não veio para conquistar o poder para ele e depois mandar em todas as nações. Então, o Messias que dá pão, o Messias que faz milagre, o Messias que dá poder é um falso Messias na cabeça das pessoas. Esse Messias não existe, porque Jesus Cristo não é nada disso. Jesus Cristo, ele alimentou as pessoas, sim. Jesus Cristo, ele fez milagres, sim. Jesus Cristo nos deu poder e autoridade sobre todas as potestades malignas. Ele nos deu poder para derrotar Satanás, mas em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne. Então ele não deu poder para a gente humilhar o nosso irmão, humilhar o nosso próximo, mas o poder que ele nos dá é para evangelizar, para que Satanás, sempre que estiver dominando uma pessoa, dominando um cenário, a força do evangelho faz com que Satanás seja derrotado. É por isso que nós temos poder, somente desse fato. O Messias verdadeiro é um Messias que veio para morrer. Jesus Cristo veio para morrer. O que acontece lá em João 3,16? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Primeiro, Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, para que toda pessoa que nele crê não sofra, não pereça, mas está falando desse sofrimento eterno. Nós, por muitas vezes, passaremos dificuldades na Terra. Nós estamos nesse momento de quarentena em que um super cristão que bater no peito e falar assim que por ele ser cristão ele não vai morrer,
e ele vai lá no hospital, a morte é certa. A morte é certa. Se você acha que você é cristão e você se torna um super-herói, você está completamente enganado. A Bíblia nunca diz que nós somos heróis, diz que nós somos pecadores, mas que através do sacrifício de Jesus Cristo somos restaurados e somos feitos novamente filhos de Deus. Isso é o mais importante. Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio para fazer com que eu e você, que nós possamos ser filhos de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas, tudo aquilo que nós fizemos contra Deus. E ele pegou isso e na cruz depositou. O sangue dele foi o pagamento pelo meu pecado, pelo seu pecado, e o pagamento por todo aquele que crer em Jesus Cristo. Essa é a função, o Messias verdadeiro é esse. E no meio de tantas coisas que estão acontecendo, é esse Messias que nós vamos apresentar para as pessoas. Se daqui 1 mês, 2 meses, ou não importa quantos meses, essa quarentena acabar e as pessoas começarem a ir para a igreja, nós temos que oferecer para elas o verdadeiro evangelho, senão nós estaremos enganando elas. Virão pessoas até nós para pedir pão. Se tivermos, nós vamos dar o pão, mas não com o intuito de barganha para que a pessoa seja salva. Simplesmente pegue, meu irmão, vai com Deus. Se a pessoa está precisando de uma cura, de um milagre, nós vamos falar para ela, venha para cá que Deus vai te curar, porque nós não temos esse poder. Venha para cá e você vai receber a melhor cura de todas. É a cura do seu pecado, é a cura da sua ruindade, a cura do seu coração. Um coração de pedra ser transformado num coração de carne que bate, um nascer de novo. Isso é o maior milagre de todos que nós podemos receber. Agora, um milagre físico, isso cabe a Deus. Se Jesus quiser fazer, Ele fará. Se Ele não quiser fazer, Ele não fará, e glória a Deus. E nós também não devemos pegar essas pessoas e falar para elas, venha para cá, venha para minha igreja, aqui você vai ter cargo. Aqui você vai poder, depois de alguns tempos, virar presbítero. Você vai poder cantar, você vai poder chegar lá na frente e falar, olha só como eu sou lindo, como que eu posso cantar e tudo aquilo mais. E tem muitas pessoas que estão na igreja apenas pelo poder. Você quer saber se a pessoa está na igreja ou não por poder? Tire dela o cargo. É algo bem simples. Tira o cargo. Se essa pessoa continuar cristã, se ela continuar frequentadora da igreja, da comunhão, continuar adorando Deus e ela buscar outras formas para servir a Deus, essa pessoa verdadeiramente está ali não procurando um Messias para ter poder, mas ela está procurando o verdadeiro Messias, aquele que morreu por ela. E quando quando Paulo lá em Efésios diz que nós somos salvos não por obras, mas somos salvos pela graça de Deus, quando nós entendemos isso, nós trabalhamos. Mas nós não trabalhamos para ganhar mais pão. Nós não trabalhamos para que Deus faça milagres. Nós não trabalhamos para conseguir poder. Nós trabalhamos porque nós amamos Jesus Cristo. E nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Esse é o verdadeiro Messias. No final de Mateus, você vê que Jesus fala para Satanás, sai daqui, arreda-te, vai embora. Eu não sou nenhum desses 3 tipos de Messias que você, Satanás, quis apresentar. Eu sou um tipo de Messias completamente diferente. Eu sou um Messias que dá vida pelo meu povo e faço com que esse povo agora possa ser chamado filho de Deus novamente. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós estaríamos perdidos. Nós não temos a menor condição de pagar o nosso pecado. Nós não estamos servindo Jesus Cristo para conquistarmos poder. Nós não estamos servindo a Jesus Cristo para conquistar o pão. Nós não estamos servindo a Jesus Cristo para conseguir os milagres. Nós vemos que no final dos tempos, muitos chegarão para Jesus e falarão, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos curas, nós fizemos milagres, nós tivemos todo o poder, toda a autoridade. E Jesus vai responder para ele, afasta de mim porque eu nunca vos conheci. Existem muitas dessas pessoas que estão por aí, esses falsos profetas, que dizem que fazem curas, que dizem que fazem milagres, que dizem que estão fazendo tudo aquilo para a honra e glória de Deus, mas eles estão fazendo para a sua própria honra e para a sua própria glória. E o final deles nós já sabemos. Mas que eu e você nós possamos mudar, nós possamos ter a nossa vida transformada. Que a partir de hoje você possa receber Jesus Cristo em sua mente, em seu coração, em sua vida de uma forma completa, não de uma forma repartida. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo já são cristãos há um bom tempo, que o Espírito Santo já habita, e se essa mensagem está tocando o seu coração é porque o Espírito Santo está falando com você nessa manhã.
Mas o que acontece? Muitas vezes a nossa mente precisa ser esvaziada de todo falso cristianismo, do cristianismo delivery, e ser colocado o verdadeiro evangelho. Nós vamos servir a Jesus Cristo. Nós vamos servir a Jesus Cristo se tivermos fartura na nossa mesa. E se tivermos pouca comida, nós serviremos da mesma forma. Nós vamos servir a Jesus Cristo sem doença. Mas se Deus colocar em nós uma doença, nós serviremos eles da mesma forma. Nós serviremos Deus se Ele nos colocar como um pastor, como um seminarista, como um presbítero. Mas se Deus tirar tudo isso de nós, nós continuaremos servindo a Deus. Porque nós não estamos servindo Jesus Cristo, porque nós queremos um falso Messias. Um Messias que nos dá pão, que nos dá milagre e que nos dá poder. Nós estamos servindo a Ele porque nós o amamos. E nós só podemos o amar porque Ele nos amou primeiro. Não importa o que aconteça conosco. Não importa se esse vírus vai passar ou se ele vai nos levar. Não importa se você vai ter na sua mesa depois um grande banquete ou se você vai ter apenas aquilo que você possa comer com a sua família. Em todos os momentos nós temos que aprender a ter gratidão ao nosso Deus. Gratidão. A Bíblia fala que nós devemos nós devemos buscar o reino de Deus e todas as demais coisas se acrescentarão. Todas as demais coisas está falando apenas de roupa e comida. Nós não estamos no Evangelho para que nós possamos enriquecer. Se Deus te deu riquezas, você tem uma responsabilidade ainda maior de dividir com aqueles que estão nesse momento, muitas vezes do seu lado, na sua igreja, e não têm o que comer. Eu não estou falando aqui de um assistencialismo cego. Eu não estou aqui falando de divisão de bens. Eu não estou aqui falando que você deve se tornar um pobre, se vestir de saco e agora você vai ser alguém mais cristão. Porque nós vemos ao longo da história que essas pessoas, na verdade, estavam fazendo tudo isso para se aparecer. Uma super santidade. Desconfie dessas pessoas que são super santos, que dão todas as coisas e postam na internet. Que ajudam um mendigo, mas tem que tirar foto e postar no Facebook. Tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. E aquilo que Ele nos deu não é nosso. Somos um mordomo. Mordomo é aquele que cuida das coisas, mas não é nada dele. Ele usufrui de todas as coisas, mas tudo isso vem do seu Senhor. Nós estamos na mesma situação. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, se você está passando por alguma dificuldade para conseguir o seu pão, se você está passando por alguma dificuldade de enfermidade, se você está passando por diversos outros tipos de enfermidade, eu aconselho a você, ore sim, busque a Deus. Ele pode mudar a nossa vida, mas não faça isso simplesmente pelo pão. Não faça isso simplesmente pelo milagre. Não faça isso porque você quer algum poder, alguma coisa. Faça isso porque você entendeu o Evangelho. Faça isso porque você ama Jesus Cristo e em tudo nós devemos dar graças a Deus. Que nesse domingo você possa olhar para sua família, você possa olhar para tudo aquilo que está acontecendo e dar graça, porque nós sabemos que existem muitas outras pessoas que gostariam de estar na mesma situação que nós estamos. E se você está sofrendo, está sendo cada vez mais difícil, cada vez mais complexo, eu te entendo e eu peço que você ore. Deus pode prover tudo, só que nós queremos um Jesus completo, não um Jesus fatiado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós não tínhamos condições alguma de pagar o nosso pecado. Jesus veio não para nos dar pão, não para fazer milagre, não para nos dar poder, mas Jesus veio para fazer algo que somente Ele poderia ter feito. Ele veio para nos dar vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, porque Ele pagou os nossos pecados. Te agradecemos porque sabemos que não somos justos, não somos dignos. Nós, Senhor, pecamos todos os dias e mesmo assim o Senhor teve a misericórdia de encaminhar Jesus Cristo. Que o sangue dele, Senhor, possa nos cobrir, apagar, Senhor, de nós todo o pecado. Que possamos, Senhor, ser transformados e que possamos, sim, quando acabar essa pandemia, se estivermos vivos, que possamos nos reunir em comunhão com o nosso irmão, que possamos ir para a nossa igreja celebrar o nome de Jesus Cristo. Mas abençoe, Senhor, para aquelas pessoas que vão procurar a igreja apenas com assistencialismo, apenas para um milagre, apenas para conseguir poder. Que Teu Espírito Santo possa abrir os olhos dessas pessoas
Que Teu Espírito Santo possa mostrar o verdadeiro Jesus, porque somente esse pode dar a salvação. Te pedimos também, Senhor, sobre esses falsos mestres, sobre essas falsas igrejas, que o Senhor esteja colocando a Tua mão poderosa sobre elas, que essas igrejas possam fechar, que essas igrejas, supostas igrejas, possam ter toda a sua renda retirada, Deus, para que possam parar de enganar as pessoas que estão sofrendo e o verdadeiro evangelho possa ser pregado. Te agradecemos, te pedimos um domingo de paz, um domingo de bênção. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O papel que ele veio trazer para a gente não é um papel somente do milagre. O cão está nervoso depois que eu falei o segundo ponto. Vavink! Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Ô meu irmão, não tenha medo não. Deus te deu autoridade, intercede varão. Clássico. Clássico brasileiro.